Fala, trilheiros! Meu nome é João Augusto e eu vou acompanhar vocês neste estudo das penas, um dos mais difíceis temas do direito penal parte geral. Vamos lá? Primeiro, precisamos ter alguns conceitos básicos e noções que nortearão nosso estudo até o final do curso. Enfim, a pena ou sanção penal é a resposta estatal no exercício do ius puniendi e após o devido processo legal ao responsável pela prática de um crime ou contravenção penal. Lembre-se, sanção penal é gênero, que comporta duas espécies, as penas e as medidas de segurança. Mas espera aí, qual que é a diferença? As penas reclamam a culpabilidade do agente e destinam-se aos imputáveis e aos semi-imputáveis sem periculosidade. Já as medidas de segurança têm como pressuposto a periculosidade e dirigem-se aos inimputáveis e aos semi-inimputáveis. A medida de segurança é um tratamento curativo, enquanto que a pena é a punição ao agente. Superada essa noção introdutória, é relevante dizermos que a pena é a reação da sociedade a um fato que viola uma das normas fundamentais de sua estrutura, com a finalidade de punir o responsável pela transgressão, readaptando-o ao convívio em sociedade. A pena é a privação ou limitação de um bem jurídico do condenado, podendo ser a liberdade, quando nós falarmos de pena privativa de liberdade, o patrimônio, no caso de multa, prestação pecuniária e perda de bens e valores, ou até mesmo a vida, no caso de pena de morte, ou outro direito em conformidade com a legislação em vigor, as tão faladas penas restritivas de direitos. Mas, como nem tudo são flores, como não poderia faltar a nenhum ramo do direito público, o estudo das penas é norteado por princípios. Vamos lá, sem enrolação. O princípio da estrita legalidade, amparado pelo artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal e pelo artigo 1º do Código Penal, determina que somente a lei pode combinar a pena. Para completar, o princípio da anterioridade determina que a lei que combina a pena deve ser anterior ao fato que se pretende punir. O princípio da intranscendência, um dos mais importantes, não permite que a pena ultrapasse a pessoa do condenado, como acontecia lá nas sociedades antigas. Mas espera aí, há exceção ao princípio da intranscendência? Sim, nessa excepcional hipótese, é possível que a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens, compreendidos como efeitos da condenação, sejam estendidas aos sucessores e contra eles seja executada até o limite do patrimônio transferido. Pelo princípio da inderrogabilidade, verdadeiro consecutário do princípio da estrita legalidade, a pena não pode deixar de ser aplicada e integralmente cumprida, desde que presentes os requisitos necessários para a condenação. O princípio não é absoluto e guarda inclusive mitigação nos institutos da prescrição, perdão judicial, sursi e etc. O princípio da intervenção mínima, por sua vez, legitima a aplicação da pena somente quando aplicada nos estritos casos da tutela de bens jurídicos penalmente reconhecidos. Já o princípio da humanidade ou humanização das penas determina que a sanção penal deve sempre respeitar os direitos fundamentais do condenado enquanto ser humano. Assim, a sanção não pode violar a integridade física ou moral do réu, proibindo os trabalhos cruéis, forçados e de banimento, em regra, a pena de morte, exceto nos casos de exceção previstos na Constituição Federal. Preste atenção agora. Esses são os dois princípios que responderão inúmeras dúvidas acadêmicas e até mesmo questões de prova. Pelo princípio da proporcionalidade, a resposta penal deve ser justa e suficiente para cumprir o papel de reprovação do ilícito, bem como para prevenir novas infrações, correto? Em complemento, o princípio da individualização da pena, expresso no artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal, repousa na ideia de justiça por meio da ponderação das circunstâncias objetivas e subjetivas na aplicação da pena. Quando analisarmos os dois princípios em conjunto, compreendemos a famosa frase do penalista Nelson Hungria: retribuir o mal concreto do crime com o mal concreto da pena na concreta personalidade do criminoso. A reprimenda não deve ser nem a mais nem a menos. Feito isso, nós já temos condições de avançar no conteúdo. Muito se discute acerca da finalidade da pena, objeto de estudo da filosofia, da sociologia, do direito do Estado e inclusive da ciência global do direito penal. A finalidade da pena é o objetivo que se busca alcançar com a aplicação do instituto. Atualmente existem 3 teorias amplamente reconhecidas que explicam o fim da sanção penal. De acordo com a teoria absoluta, a pena desponta como a retribuição estatal justa ao mal injusto praticado pelo condenado. Sob esse aspecto, a pena não tem finalidade prática.
pune-se simplesmente para retribuir a prática do ilícito penal, não para readaptar o condenado socialmente. Já a teoria relativa depende que a pena consiste em prevenir a prática de novas infrações penais por meio da intimidação estatal. Nessas condições, é irrelevante o castigo ao condenado. Essa prevenção se daria de duas formas, uma forma geral e uma específica. A prevenção geral está presente quando destinada ao controle da violência na medida em que se busca diminuí-la ou evitá-la. Ela será negativa quando impor coação psicológica aos potenciais criminosos, desestimulando novos ilícitos penais. Será positiva quando demonstrar e reafirmar a existência, a validade e a eficiência do direito penal. Por sua vez, a prevenção especial destina-se ao condenado. Será negativa, com a intenção de desestimular e evitar a reincidência, ou positiva, com a intenção de ressocialização do condenado por meio de um juízo de contraprestação. Por fim, a teoria mista deve, simultaneamente, castigar o condenado pelo mal praticado e evitar a prática de novos crimes. Essa é a teoria adotada pelo ordenamento pátrio, conclusão retirada do caput do artigo 59 do Código Penal, no trecho, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Agora uma informação bônus. Com a realidade social da atualidade, nasceu uma teoria chamada de teoria agnóstica ou teoria negativa. Essa nova concepção coloca em xeque as finalidades da pena e o poder punitivo do Estado, notadamente no que tange à ressocialização, o que jamais pode ser efetivamente alcançado. Segundo seus defensores, a finalidade da pena seria somente a neutralização do condenado, afastando-o da sociedade. Fugindo das críticas alheias à teoria, inegavelmente podemos falar em uma função social da pena. A sanção deve ser direcionada eficazmente à sociedade a qual se destina. Não basta uma retribuição por simples, mas que ela atinja os anseios da sociedade, enquanto tutela dos bens jurídicos, manutenção e desenvolvimento do indivíduo e da coletividade. Mas quais são realmente os fundamentos da pena? Bom, os fundamentos da pena são as justificativas da existência e da importância da aplicação da pena, correto? Para solucionar o problema, elencamos 6, os principais fundamentos adotados na doutrina. A retribuição confere ao condenado uma pena proporcional correspondente à infração cometida, o mal equivalente. A reparação consiste em conferir algum tipo de recompensa à vítima do delito. É a recomposição do mal social causado. Já a denúncia é a reprovação social à prática do crime. Na incapacitação, priva-se a liberdade do condenado, retirando do convívio social para a proteção das pessoas de bem. Segundo a reabilitação, a pena deve recuperar o condenado, tornando-o útil e apto à sociedade. Por fim, a dissuasão busca convencer o condenado e a sociedade que o crime é inadequado e desvantajoso. Superada a introdução necessária, classificaremos as penas em 4 espécies quanto ao bem jurídico do condenado atingido pela pena. Vamos lá? São elas. A pena privativa de liberdade, que são aquelas que retiram do condenado o direito de locomoção, em razão de prisão por tempo determinado. Cuidado, não se admite a pena perpétua no Brasil. A pena para crimes tem tempo no máximo de 30 anos, e as penas para as contravenções penais têm tempo máximo de 5 anos. As penas restritivas de liberdade restringem o direito de locomoção do condenado sem privá-lo da liberdade, ok? Exemplo, proibir a frequentação de determinados locais de moral duvidosa, a deportação, a extradição e etc. A pena restritiva de direitos limita um ou mais direitos do condenado, em substituição à pena privativa de liberdade. E a pena de multa incide sobre o patrimônio do condenado. Ufa, primeira aula acabou. É um pouco maçante, mas é talvez a aula mais importante do curso. Espero vocês na próxima. Até mais.